Olá pessoal, hoje estamos no Global Summit Telemedicine and Health para falar um pouquinho sobre telemedicina. Para conversar com a gente sobre o assunto, está aqui o professor Xiaolun Wen, presidente do Conselho de Telemedicina e líder do grupo de pesquisa da USP em Telemedicina e Health. Tudo bem, professor? Tudo bem. Professor, antes da gente começar o nosso papo, seria muito interessante trazer um pouco para os nossos espectadores o que é telemedicina. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a telemedicina é algo antigo, desde a década de 60, por causa da corrida espacial e da Guerra Fria, cuja na época era desenvolver tecnologias que provessem a saúde de qualidade usando meios eletrônicos. Hoje eu diria que a telemedicina é o exercício da medicina de qualidade usando os recursos interativos para prover uma série de serviços, de preferência de uma forma que aumente o acesso à saúde das pessoas, mas também expandindo da assistência, educação e pesquisa para a promoção de saúde e prevenção de doenças. Então hoje a telemedicina não existe por si só. Ela, na verdade, é um meio para construir um novo ecossistema de saúde que eu vou chamar saúde conectada. Legal. E como é que é a aplicação hoje aqui no Brasil? Qual é o cenário brasileiro do setor? Até então, a telemedicina tinha sido muito utilizado para fins de educação. E, recentemente, com as mudanças tecnológicas e de recursos, foi apresentada uma nova resolução, chamada Resolução 2227, do Conselho Federal de Medicina, que, por causa de um certo falta de entendimento, ainda está em discussão, mas a ideia dessa resolução era um upgrade da resolução anterior de 2002, sistematizando os processos que permitissem a realização de serviço por meio de tecnologias conectadas. Hoje eu diria, a telemedicina não é apenas o uso de uma câmera e computador para conversar com um paciente. A telemedicina é um raciocínio investigativo médico usando não só a interação conectada, como métodos propedêuticos de apoio. Por exemplo, esteto digital, dermatoscópio, oftalmoscópio, otoscópio e outros. Então, essa regulamentação ela mudaria todo o cenário da logística de oferta de saúde e talvez pudesse até ser uma das respostas para a universalização de saúde no Brasil. Legal. Aproveitando esse contexto da legislação, seria bacana entender quais são os principais objetivos dos líderes do setor. O senhor, como representa o Conselho de Telemedicina, acredito que possa falar um pouco mais sobre isso. Olha, o primeiro ponto que eu vejo na telemedicina não é ver o atendimento, mas é ver a logística de saúde. A coisa mais importante da telemedicina é criar uma rede de agilização de toda a cadeia de saúde, inclusive entrando em alguns contextos. Por exemplo, por que eu não posso fazer uma primeira avaliação referenciada? Isso quer dizer, em vez de você ser uma pessoa que vai fazer uma fila num local e você não precisasse de ir para o local, eu poderia fazer uma pré-avaliação. Se você precisasse, aí eu encaminharia para o local e já avisaria que você iria. Isso é o referenciado. Nós podemos criar uma logística de ambulâncias que tem um telemonitoramento das pessoas antes de chegar ao hospital. O próprio hospital já está monitorando e já está preparado para receber. E eu poderia fazer um teleacompanhamento de pessoas crônicas. Isso quer dizer, eu posso fazer uma televisita e fazer um acompanhamento sem que você tenha o inconveniente de deslocar. E se eu, como médico, achar que você precisa, aí você vem. Então, isso se chama logística. Essa logística de cadeia de processo para evitar uma coisa chamada deslocamento caótico e desnecessário. Eu até colocaria mais uma coisa que eu acho que é preciso pensar. No sistema público de saúde, as estatísticas dizem que as pessoas não vão buscar o resultado de exame
mais ou menos 45%. Sabe o que isso significa? Que a nossa taxa de desperdício no SUS em realizar exame é de 45%. E depois nós não temos dinheiro no SUS. Mas qual que é a causa disso? A pessoa vai pegar o exame para quê? Você só vai conseguir ter uma consulta daqui a 8 meses. Então, com a telemedicina, nós podemos criar uma cadeia de um feedback rápido e nós evitaríamos essas perdas. Isso tudo chama de logística. E para implantar esse cenário ideal, hoje, quais são os principais desafios enfrentados por vocês? Olha, o maior problema hoje é que no cenário médico ficou se procrastinando demais. A primeira resolução foi em 2002. Estamos em 2019. São pouquíssimas faculdades de medicina que têm matéria de telemedicina. Se eu contar, talvez uns 4. A primeira regra que nós deveríamos fazer, tornar obrigatória a matéria de telemedicina, inclusive uma matéria chamada ética e responsabilidade digital. A segunda coisa que nós deveríamos avançar é formar os médicos residentes de todas as áreas em telemedicina. Porque se você não forma, o que acontece? As pessoas vão imaginar que já sabem e vão fazer as coisas de forma errada. Então, primeiro, a providência é a institucionalização. A segunda providência seria criar um grupo que acompanhe as evoluções tecnológicas para saber como aplicar soluções dentro da realidade de saúde. A terceira que nós deveríamos fazer, estabelecer meio de comunicação eficiente com a população. Eu até acho que depois de todo esse litígio, a área médica tem uma dívida para com a sociedade. O que é que nós discutimos? Por exemplo, nós estamos num congresso, mas para que serve esse congresso? Para ouvir opiniões de vários, para nós termos um consenso, porque o que nós queremos é prestar contas para a sociedade do que pode ser feito. Então, é criar esse canal de comunicação contínua com a sociedade. O que é qualidade? Por que vocês precisam ficar atentos com isso? Então, eu diria que a área de saúde precisa desenvolver isto. E a quarta ação, normatizar regras de auditoria de qualidade. Se eu estou fazendo um atendimento a você, seria conveniente que eu tivesse outros colegas auditores que a cada 90 dias, digamos, fizessem uma avaliação por amostragem para garantir que os atendimentos feitos por meios digitais seguem os padrões de qualidade. Se fizéssemos essas 4 ações, eu diria que a próxima década nós conseguimos reorganizar todo o sistema de saúde e nós conseguimos tornar mais eficiente a saúde pública. E um indicador, com o uso da telemedicina, a minha percepção é que nós conseguiríamos aumentar praticamente em 25% a eficiência do sistema de saúde pública sem ter que investir em nenhuma infraestrutura a mais. Isso quer dizer, você não tem custo fixo e você só realoca para um sistema de estratégia e logística. Então, nós podemos expandir a capacidade de uso da estrutura instalada em mais de 25%. O senhor falou um pouquinho antes sobre a questão da importância do setor acadêmico, do setor acadêmico também para o fomento da telemedicina no Brasil. Hoje, qual que é o nível de interesse das universidades nesse quesito? Então, eu diria que assim, as universidades ficaram um pouco mais acanhadas, porque o Ministério da Ciência e Tecnologia antes fazia indução, né? Em telemedicina, na área de pesquisa, assim como o Ministério da Saúde, induzia as universidades a avançarem. Por esses últimos anos, isso sumiu, então eu diria que as universidades agora se tornaram como pequenos núcleos que se mantêm. E hoje o que você vê é um crescimento da telemedicina privada e comercial. Você tem o governo ainda totalmente perdido na telemedicina governamental e a telemedicina, eu vou chamar de social, filantrópico, está capingando. Eu diria para você, a acadêmica tem que existir como um fator mensurador de qualidade, é o termômetro formativo para garantir qualidade. A comercial, por si só, tem um perigo, exagero. E o único que vai poder regular isto não é
a regulamentação legal, é a educação. Então, nós precisamos que o governo reacenda os canais de incentivo para a telemedicina acadêmica para formar mais pessoas e mais médicos com qualidade e que saibam executar quaisquer serviços pensando no bem das pessoas e não na lucratividade. Isso da parte do governo. E do mercado de tecnologia? Como o mercado de tecnologia pode ajudar a fomentar a telemedicina no Brasil? Novamente, eu acho que a área de tecnologia deveria se juntar com a área acadêmica para criar os chamados grupos de inovação e empreendedorismo. Eu sempre falo, a inovação por si só tem pouco valor se ele não gera um empreendedorismo responsável. Então, o que a área de tecnologia devia fazer? Trazer as suas tecnologias para dentro da universidade, para que nós possamos analisar as soluções, criar uma regra formativa e estimular o desenvolvimento do empreendedorismo. Esse empreendedorismo, com as regras mínimas feitas, deveria ser ofertado para toda a área da iniciativa privada, para que eles desenvolvessem riquezas. Então, é esse mecanismo que não está muito bem definido. Então, hoje, eu diria, telemedicina deve ser incentivado no país, porque vai gerar novas riquezas tecnológicas. Segundo, nós precisamos fortalecer a parceria da telemedicina acadêmica com todo o setor de tecnologia para gerar soluções, e as soluções têm que se tornar em empreendimento responsável. Aí eu acho que nós temos um forte crescimento para o sistema de saúde. Professor Chao, muito obrigado. Para as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sobre telemedicina, o senhor tem um site, certo? Sim, pode ser no meu site pessoal, que é o meu chao, chao.uen, né? .med.br, ou então num website que é edm.org.br. Perfeito, obrigado. Tá bom?